tô me sentindo bem disposta, assim, tudo certo. Obrigada, querido, você é sempre um amor de atencioso. Gente linda, então olha só, o nosso objetivo no nosso encontro mensal da aula da Liga, hoje, junto com o GEAC, é compartilhar com vocês a nossa experiência no Encontro Internacional de Audiologia, no EIA. Para quem é mais novo no curso, recém-chegado, o EIA, o Encontro Internacional de Audiologia, ele é o principal evento da área de audiologia em nível nacional. Ele acontece cada ano num lugar, esse ano foi em Florianópolis, no final do mês de março, e nós tivemos a oportunidade de estar lá enquanto grupo de pesquisa, enquanto grupo de ensino, grupo de extensão, enquanto grupo de trabalho da nossa universidade. Eu tive 3 palestras e uma delas foi sobre zumbido, e é isso que eu vou compartilhar hoje com vocês aqui, para depois poder tornar público em nível maior, pensando no nosso canal do YouTube, porque foram aulas muito interessantes, assim, em nível de diálogo com os colegas, em nível de repercussão das pessoas realmente virem conversar e dizer que tinham gostado e pedir mais informações. Então, eu tinha ficado devendo também de fazer essa gravação para o canal do YouTube. Então, aproveito a oportunidade e junto tudo. Ao nosso encontro da Liga, com o encontro do GEAC, trazendo o zumbido, que é a nossa frente de trabalho enquanto ambulatório de extensão, projeto de extensão do Hospital Universitário aqui também da nossa universidade. Daí, gente, dentro da nossa programação, a Cris Piccolotto, que hoje é minha aluna de iniciação e de TCC, junto com a Lari Corradini, que também é minha aluna de iniciação e TCC, elas vão fazer uma colaboração para a gente sobre 2 frentes de tratamento que a gente tem disponíveis, né, enquanto atuação clínica fonoaudiológica. A Cris Piccolotto na auriculoterapia, que é o tema do TCC dela, e a Lari Corradini, ela vai falar um pouquinho sobre enriquecimento sonoro, que seria o tema do TCC dela, mas não será, vai ficar guardadinha, mas a ideia é essa, então, nesse tempo que nós temos juntas, tá bom? Então, vamos lá. Eu trouxe para vocês a apresentação exatamente como foi no EIA, para a gente poder fazer esse diálogo, então fiquem à vontade se vocês quiserem fazer alguma pergunta, tá? Lá no Encontro Internacional de Áudio, a pergunta que me foi posta na mesa, assim, para nós dialogarmos, foi essa: atuação fonoaudiológica no zumbido crônico, como que nós estamos fazendo? Foi uma mesa redonda com outros profissionais, outros colegas que trabalham na área, foi muito interessante. E hoje, conversando com a Andressa Sabá, por conta da orientação do estágio dela, ela me trouxe uma reflexão interessante, assim, que para ela tudo isso aqui que eu falei no congresso não era novidade, né? Porque tá ali, tá junto do ambulatório, tá dentro das atividades, tá dentro desse ambiente de formação profissional. O que para a maioria dos colegas que estava conosco lá na plateia, para muitos não era, né? Era novidade. Então, a gente tem que se sentir feliz de ter essa oportunidade aqui na nossa universidade, na nossa instituição, e poder vivenciar isso. Então, gente, vamos lá. A primeira coisa que eu falei foi que a gente tenta não parar até que a gente consiga algum resultado positivo com os nossos pacientes, né? A ideia é essa, não parar até conseguir. Eu sempre começo todas as minhas aulas agradecendo a vocês, meus alunos. Então, essa daqui é a última foto que eu tenho do workshop, do grupo de pesquisa. A foto está desatualizada já, temos que atualizar, mas eu sempre sou muito grata a vocês, meus alunos, pelas oportunidades que a gente tem de construir junto o conhecimento e o atendimento clínico que a gente faz juntos. Então, obrigada por isso. Eu tive 15 minutinhos lá para falar, e nesse tempo, o que eu contei, que é o que eu vou contar para vocês agora. Em 2012, eu me tornei prof da universidade,
E ao longo desses anos, o que a gente viveu? Em 2013, o ambulatório de zumbido começou. E nesses 10 anos, de 13 a 23, a gente tem muita história clínica, muita. Nós ficamos muito tempo atendendo e não publicando, não escrevendo, não produzindo cientificamente tudo o que a gente estava fazendo. Então, nesse período, nós tivemos 6 publicações de 6 trabalhos que a gente pôde contar para o mundo, então, o que a gente estava produzindo e o que a gente estava pesquisando. Dentro dessas pesquisas, nós tivemos trabalho de conclusão de curso, iniciação científica, trabalho de mestrado, doutorado, então, nos diferentes níveis de pesquisa, sempre junto do ensino, da assistência, da extensão aos pacientes. E, ao longo desses 10 anos também, a gente foi aprimorando as nossas redes de compartilhar conhecimento. Então, a gente tenta, na melhor forma possível, cuidar e alimentar o nosso canal do YouTube e o canal do Instagram. Esses trabalhos que eu comentei com vocês, eles são esses, de forma muito breve eu vou comentar. Em 2014, a gente teve uma publicação que saiu na Plus One, que é uma revista de alto impacto científico, que foi um trabalho com imagem, exame de imagem, com SPECT, que ele é fruto ainda do meu trabalho com zumbido lá na Unifesp, onde eu fiz o meu mestrado e meu doutorado, lá na Federal de São Paulo. E o que a gente viu nesse estudo? Que sim, em termos de imagem, a gente pôde perceber que o cérebro dos pacientes que sofrem de zumbido crônico, ele tem um funcionamento diferente. Ele não tem o mesmo mapa tonotópico, a mesma organização cortical do que uma pessoa que não tem zumbido. E isso forma, então, o famoso network cerebral do paciente que tem zumbido crônico. Então, hoje, na nossa vida, na nossa rotina, a gente, infelizmente, não consegue ter exames de imagem nas nossas mãos. Eu falo sempre para vocês que o nosso exame de imagem são os potenciais evocados auditivos. Então, é por eles que a gente consegue ver essas modificações em nível cerebral, mais especificamente na via auditiva e no cérebro límbico, quando a gente pensa em amígdala, hipocampo, parahipocampo. Então, esse trabalho em 2014, que eu tive a honra de participar com a Maura Laureano e o grupo lá da Unifesp, é sobre exame de imagem. Daí, de 2014 a 2020, a gente não teve trabalho publicado, para ter esse aqui, de 2020, que foi o fruto, o desfecho do doutorado da Carol Veloso, que quem esteve no ambulatório conosco ano passado pôde conhecê-la. A Carol é fisioterapeuta, ela trabalha com osteopatia craniana e com acupuntura. Então, nós tivemos o desfecho muito bacana do doutorado dela, mostrando que tanto a acupuntura quanto a osteopatia craniana podem ajudar os pacientes com zumbido crônico. Em 2021, nós tivemos a publicação do mestrado da Rúbia, que hoje é o nosso carro-chefe de trabalho no ambulatório de zumbido, que é o nosso protocolo de aconselhamento fonoaudiológico. Quando a gente fala no título do trabalho, que é um formato único e personalizado, é porque a gente tentou colocar tudo num único lugar, as coisas que podem influenciar o paciente que tem transtorno do zumbido, para que ele possa ter, por escrito, as necessidades de mudança que ele precisa na vida dele, na rotina dele, para nos ajudar no tratamento. Em 2022, o Wellington fez um resgate também do mestrado da Rúbia, pensando em procedimentos audiológicos. O que a gente precisa de avaliação audiológica para os nossos pacientes na clínica de zumbido? A gente vai fazer tudo em todo mundo? Então, aqui a gente percebe a importância da audiometria de altas frequências, que hoje a gente não está fazendo, mas que está num horizonte próximo para a gente voltar a fazer. Mostra a importância dos potenciais evocados. Então, aqui foi um trabalho de diagnóstico, 21 e 20, trabalho de intervenção. Em 2022, a gente volta com outro trabalho de intervenção, que foi o desfecho do doutorado da Sheila, que é quando a gente mostra o quanto a suplementação com extrato de açaí, ela pode ajudar o paciente com transtorno do zumbido, e também em sintomas de ansiedade. E em 2023, que foi o nosso último trabalho publicado com zumbido,
nós falamos sobre a relação próxima e muito conectada da ansiedade, da depressão com o zumbido. O que motivou esse trabalho foi a questão do distanciamento social causado pela pandemia do Covid-19, mas o que a gente traz aqui é justamente um alerta, porque aqui a pandemia já estava em trânsito para acabar, mas o que a gente traz aqui é um alerta de que, por mais que a pandemia tenha acabado, a relação ansiedade, depressão e transtorno do zumbido, ela está aí. E se a gente não avaliar bem esses sintomas ansiosos e depressivos dos nossos pacientes, talvez a gente não consiga evoluir em relação à queixa do zumbido. Alguém fez alguma pergunta? Não, né? Eu acho que é só o microfone da Mish que está aberto. Pronto. Então, vamos lá. Então, gente, esses trabalhos foram os que a gente publicou ao longo desses anos. E em 2021, a gente teve esse trabalho lindo de Rieder e colaboradores, que é um grupo enorme de trabalho que tem sobre avaliação e tratamento ao paciente com zumbido, em que a gente teve um divisor de águas conceitual. Durante muito tempo a gente ouvia falar que o zumbido é uma percepção de um som, que é um ruído tonal ou composto, que não tem uma fonte externa, mas o que eles acrescentaram em 21? Eles acrescentaram uma diferença, que o paciente que tem o transtorno do zumbido é quando aquele paciente tem um sofrimento associado, um sofrimento emocional que pode levar a uma disfunção cognitiva, alteração comportamental, incapacidade no dia a dia. Então, ter um zumbido no ouvido e esse zumbido não representar nada, é só um zumbido. E quando ele traz essas conexões, é o que a gente chama, então, desde 2021, de transtorno do zumbido. Então, voltando para a pergunta, né, do que a gente está fazendo e como que a gente está cuidando desses pacientes, o nosso carro-chefe é, então, o aconselhamento. Nós juntamos da literatura diversas coisas que podem influenciar e serem amplificadores do zumbido enquanto sintoma. E hoje já não está 100% atualizado, hoje já tem mais coisas que a gente teria que colocar aqui, mas em 2021, quando a gente publicou esse trabalho do mestrado da Rúbia, a gente percebeu que os pacientes que não tomavam água de modo adequado, faziam jejum em período prolongado, não realizavam atividade física, não tinham um sono adequado, tomavam muito chimarrão, café, Coca-Cola e outros estimulantes, eles poderiam ter um aumento na percepção do zumbido. E ao melhorar essas condições, nós conseguimos diminuir a percepção do incômodo. A gente precisa tirar da cabeça dos pacientes o foco da cura. Nem sempre a gente vai conseguir curar o paciente, mas se a gente conseguir uma escala visual analógica, que é a escala EVA, aquela de 0 a 10, que a gente pede o quanto o paciente sofre com zumbido, se a gente conseguir uma escala EVA de 9 para 4, de 10 para 6, já é sucesso total. Se a gente conseguir que o paciente se sinta melhor, já é sucesso. E daí, ao longo das consultas, quando a gente está fazendo o aconselhamento, a gente precisa ir permitindo que o paciente entenda por que essas coisas influenciam na percepção do sintoma. Por que isso aqui pode melhorar o zumbido dele? Então, beber mais água e evitar longos períodos de jejum conversa com o zumbido metabólico, porque a nossa cóclea não tem reserva energética e não tem reserva hídrica. Então, tudo que a gente consome de água e o que a gente se alimenta passa pela cóclea metabolicamente muito rápido. Então, se eu comer agora e daqui a 3 horas eu não tiver nada alimentando em termos de nutrição o órgão coclear, ele pode gritar e dizer, olha, estou com sede, estou com fome. E isso se manifestar por meio de um zumbido. Então, à medida que as consultas vão passando, a gente vai explicando para o paciente o porquê que a atividade física ela é importante.
porque é uma das principais fontes de química boa no cérebro, é uma das principais fontes de neuromodular o cérebro de um jeito bom. Então, a gente tem uma imagem que a gente costuma mostrar para os pacientes em relação a essa neuroquímica, e de um jeito muito simples, mostrando para o paciente que endorfina, serotonina, dopamina, ocitocina são neurotransmissores que, sim, modulados de um jeito bom no cérebro, podem diminuir a percepção do sintoma. E assim a gente vai indo um por um, todas as orientações que o paciente receber. Então, numa rotina ambulatorial, a gente faz o aconselhamento hoje e vê o paciente daqui a 2 semanas, 3 semanas. É aquilo que eu falo sempre, né? O nosso ambulatório, ele tá longe de ter o funcionamento ideal no sentido de periodicidade de ver os pacientes, porque ainda nos falta mão de obra, a gente não tem tempo que deveria, que seria o ideal. Mas para os colegas que estão no mercado de trabalho, que tem consultório, clínica, serviço público ou privado, que tem mais chance de fazer essa periodicidade, o ideal seria a gente conseguir ver sempre o paciente de 15 em 15 dias, tá? Então, na perspectiva de que a gente precisa fazer uma boa avaliação do paciente, sempre o nosso olhar vai ser tentando entender o que está gerando o zumbido e o que está amplificando. E o organograma que tem que estar na nossa cabeça, assim, ó, instaladíssimo, é esse. Eu descobri um transtorno do zumbido na anamnese. O paciente me disse uma nota na escala EVA alta e um THI, uma pontuação no questionário do Tinnitus Handicap Inventory, também com uma pontuação alta. Por onde eu começo? Sempre, sempre, o ponto de partida do paciente vai ser exames auditivos. Sempre o paciente de zumbido, ele nasce aqui, ele começa aqui na audiometria tonal liminar. Depois da audiometria tonal liminar, que a gente descobre se a gente tem um gerador auditivo, a gente vai procurar quais são os amplificadores. Se pode ser muscular, metabólico, emocional, vascular. Peraí que eu vou abrir a porta para o meu companheiro canino, que não quer mais ficar aqui. Vai, velho, vai, mudou de ideia. Daí nós fizemos a audiometria e a gente encontrou uma perda auditiva em uma frequência, em 6.000, em 8.000. Essa perda auditiva é a geradora, ela tem a culpa do zumbido, a culpa é dela. Mas quem que está amplificando, quem é que está fazendo esse sintoma se tornar desagradável, incomodar o paciente? Daí a gente vai para todas as outras possibilidades. Muscular, que é o grupo somatosensorial, metabólico, emocional e vascular. Nas capacitações nesse início de ano, tem as aulas gravadas no canal do YouTube para o somato, que o Vitor fez uma apresentação para a gente super bacana de um organograma novo que saiu para zumbido somatosensorial, de uma publicação agora, super recente. E o Wellington falou para a gente sobre o protocolo vascular, que é o que a gente está implementando já na nossa vida nas sextas-feiras. O metabólico e o emocional não mudou. O emocional, a gente usa o EAD, que é a escala de ansiedade e depressão, por ser um protocolo de rastreio rápido. E o metabólico, a gente precisa que o paciente traga os exames laboratoriais e quando a gente não consegue, a gente trabalha no autorrelatado. Mas o ideal sempre são os exames laboratoriais. E daí, lá no congresso eu contei qual que seriam as nossas frentes de trabalho esse ano. Então, as nossas frentes são na auriculoterapia, com o TCC da Cris, a aromoterapia com o mestrado da Michele, e nós teríamos um enriquecimento sonoro trabalhando com o APP, que seria o TCC da Lari. Daí, o que mudou aqui do EIA para cá? Mudou que o TCC da Lari não vai mais ser enriquecimento sonoro, a gente vai voltar para uma ideia que a gente tinha em relação aos potenciais evocados auditivos, que até ficou também na capacitação, a gente falou um pouco sobre potencial evocado, e o Wellington comentou isso também na capacitação, no dia que ele falou sobre eletrofísio, isso também está no canal do YouTube. Então, hoje, as meninas vão falar um pouquinho sobre aurículo e sobre o enriquecimento sonoro. A Michi conversou um pouquinho sobre aromo com a gente presencialmente, então hoje, para não alongar, a gente não vai falar, vai falar só sobre esses dois
para a gente entender um pouquinho essa parte conceitual do tratamento. Esses são os nossos desejos de poder trazer novas evidências de intervenção desse ano em diante. Não conseguindo sucesso com essas possibilidades de tratamento, o que a gente tem de carta na manga para oferecer para os nossos pacientes, daí saindo do ambulatório de pesquisa para o ambulatório de extensão, que é o ambulatório de zumbido que não para nunca. O treinamento auditivo-cognitivo, que a gente já sabe que funciona, acupuntura e ósteo, a gente precisa da Carol, mas toda vez que a gente entender que o caminho é por aqui, ela vai nos ajudar. A suplementação com extrato de açaí, barra de axis, que são evidências que a gente já tem, e o que está ainda na lista de desejos é a neuromodulação e o mindfulness, que são técnicas que a gente ainda não faz, mas que já tem evidência e quero fazer no futuro próximo. A neuromodulação, eu conversava com a Andressa hoje sobre isso. Era meu desejo de TCC da Andressa, mas dela foi fazer com a Profidai e mudaram os planos. Mas um dia a gente volta aqui. Então, desconfigurou aqui. A gente está falando de tratamentos isolados por conta de estarmos num grupo de pesquisa, mas é fortíssimo na literatura a indicação, a sugestão de tratamentos combinados. Então, quando a gente está na clínica, a gente não precisa necessariamente fazer uma coisa, esperar dar certo, para depois fazer outra. A gente pode combinar os tratamentos. E hoje eu também conversava com a Andressa a principal diferença do que ela está vivendo no estágio com o que a gente vive na universidade. No estágio, a Andressa está vivendo uma realidade de paciente com zumbido que vai para colocar aparelho auditivo. Então, fica bem mais fácil, porque eles têm a perda de audição, eles já vão colocar amplificação sonora, que é o padrão ouro, que é o que a gente sabe que tem 90% de chance de dar certo. E tudo que nós combinarmos de outros tratamentos é lucro, para a gente conseguir se aproximando cada vez mais rápido da remissão do sintoma ou não, só do alívio do sintoma. A gente na universidade vive uma realidade de perda auditiva sem poder fazer a adaptação de aparelhos auditivos por conta da fila do SUS. Então, a gente faz tratamento com quem tem limiar normal e tem o sintoma, e quem tem perda auditiva, que precisaria do aparelho, mas que vai ter que ficar esperando na fila de espera. A gente vai trabalhando com todos os geradores, tentando diminuir o desconforto, o incômodo, sem o tratamento padrão ouro, que seria a amplificação sonora. Então, não tem nenhum problema fazer tratamento combinado, bem pelo contrário. Esse texto de 2021, ele levanta essa bandeira, que a gente pode e deve, principalmente quando a gente está na clínica. Então, eu me deparei na anamnese com uma possibilidade de zumbido metabólico, o paciente tem perda auditiva, está na clínica, veio para colocar os aparelhos, não tem problema nenhum eu fazer a suplementação com extrato de açaí ao mesmo tempo, por exemplo. Fazer a auriculoterapia ao mesmo tempo, por exemplo. Nenhum. A gente pode e deve. Então, vocês perceberam na nossa conversa até aqui que muito do que a gente está falando tem a ver com práticas integrativas e complementares em saúde, que é uma verdadeira paixão na minha vida pessoal e científico-acadêmica. E essas práticas, elas estão na literatura, né? Então, a gente tem uma crescente de evidências aí do quanto as práticas integrativas e complementares, elas funcionam em diferentes âmbitos da fonoaudiologia. Essa revisão integrativa, ela fala que funciona em alteração neurológica, miofuncional e auditiva, e aqui nas auditivas entra o transtorno do zumbido e a tontura, por exemplo. E daí aqui eu trouxe para mostrar para vocês, mas já eu passo a palavra para a Cris, sobre a auriculoterapia. Então, não é de hoje. Em 1978, a Organização Mundial da Saúde, ela já trazia a recomendação das medicinas, do que antes se chamava, né, de medicina alternativa e complementar. E em 2017, a auriculoterapia entrou, então, na lista das PICs, das práticas integrativas, vinculadas ao Sistema Único de Saúde. Aqui eu trouxe para vocês verem um exemplo de alguns pontos da orelha, mas a Cris vai falar melhor sobre isso. Onde eu quero chegar aqui é só falar rapidamente isso, que no modo neurofisiológico de ver a auriculoterapia,
muito resumidamente, o que acontece é isso. A gente tem uma estimulação nervosa no pavilhão auricular, e essa estimulação nervosa, ela tem uma conexão, uma comunicação com nervos espinhais e cranianos, então é o sistema periférico se comunicando com o sistema nervoso central, e nessa comunicação do sistema periférico com o central, a gente faz a ativação, então, dos neurotransmissores, aquela mesma neuroquímica que eu falava antes de quando a gente pratica atividade física. E esses neurotransmissores, então, eles vão trabalhar nesse mecanismo de regulação endógeno de cada sistema. Qual sistema, prof? O sistema que a gente estimular aqui no pavilhão. Então, se a gente quer trabalhar com analgesia, por exemplo, para questões de dor, questões metabólicas, emocionais, então a orelha tem um diálogo gigante aí com o sistema central. E aqui eu só dei uma palhinha e a Cris vai falar um pouquinho, então, do que a gente está pensando e como que a gente organizou os nossos protocolos. Aqui eu vou pular, vou deixar para a Cris, e daí, para me encaminhar para o fim, eu vou trazer um exemplo para vocês de um paciente que voltou, que está conosco no ambulatório, só para vocês entenderem um pouquinho a dinâmica do nosso raciocínio, assim, como que a gente está tentando construir essa formação. Porque, gente, para quem está chegando agora, trabalhar com zumbido crônico, com transtorno do zumbido, não era uma frequente na nossa vida. A gente não tinha essa formação. Então, em termos de universidade, eu tenho a disciplina na graduação, a DCG, há 3 anos. Então, ela, pela terceira vez, ela aconteceu agora, semestre passado. E ela vai sempre acontecer no segundo semestre do ano sim, ano não. Então, pensa, é o terceiro ano que eu oferto a disciplina, e em termos de pós-graduação, ambulatório e pesquisa, percebam que a gente está estudando há muito tempo, mas que as evidências apareceram agora nos últimos anos, né? Que a gente conseguiu construir conhecimento, artigo científico para contar para o mundo. Então, é uma área, é um lugar que a gente sim tem uma demanda enorme, fazendo uma porcentagem nossa, assim, bem caseira. A gente teve um dia de atendimento da Liga, o outro dia está programado para o dia 24 de maio, e o outro dia está programado para 14 de junho. Desses nossos 3 dias de atendimento da Liga, pelo menos 50% da agenda dos pacientes tinha zumbido. Então, as meninas que estão na disciplina de audiologia 1, elas não vão me deixar mentir. A gente fez uma dinâmica na aula semana passada com os pacientes de verdade, né, que são os pacientes que vão ser atendidos agora 24 de maio, e dos 8 pacientes que a gente discutiu, 4 tinham zumbido. E assim, normalmente é na nossa agenda. E pacientes que sofrem, que muitas vezes foram consultar por conta do zumbido. Então, a gente está engatinhando ainda nessa formação, apesar de ter um monte de informação. O tempo que a gente tem para cuidar disso é muito pequeno dentro do todo que a fonoaudiologia nos pede, que a audiologia nos pede. Mas acho que a gente está no caminho certo, a gente está num caminho bom. E eu escolhi trazer essa apresentação, que foi a do congresso, justamente por conta do desfecho positivo, do impacto bacana que ela teve, depois que eu terminei de falar com colegas que estão aí, Brasil afora. Então, para finalizar, eu vou tentar deixar para vocês o recado do que a gente está tentando construir, tá? Esse paciente, o seu G, ele tem 62 anos. Ele é um homem, ele é aposentado, e ele chegou para a gente 2021, outubro, com EVA 10 e THI catastrófico. Para quem nunca ouviu falar no THI, é um questionário que mensura o quanto o paciente se sente incomodado com o zumbido dele. E ser catastrófico é a maior pontuação possível. O EVA 10 é de 0 a 10, o quanto aquele sintoma, aquele barulho incomoda. Então, 0 nada, 10 é muito, ele deu 10. Então, o que acontece com esse paciente? Na primeira consulta, o que nós fizemos? A anamnese, a audiometria, imitância, e fizemos a primeira sessão do aconselhamento fonoaudiológico.
esse que eu acabei de falar para vocês. Eu acabei de dizer que áudio e imitância sempre vão ser a porta de entrada. Na segunda consulta, nós fizemos a verificação das mudanças que a gente pediu para ele lá na prescrição do aconselhamento fonoaudiológico. E daí nós resolvemos fazer um teste de função tubária, porque ele veio com uma queixa de sensação de plenitude que não tinha nesse dia. Ela veio nesse dia. Em função da queixa de plenitude, a gente pensou em exercício de motricidade orofacial. E aqui a gente ainda não estava tão atento para TTTS, para síndrome do tensor do tímpano tônico, que é uma coisa que, teoricamente, tem poucos casos, mas eu acho que talvez a gente que não investigue tanto quanto precisa. Mas aqui tratamos, então, com os exercícios de MO para trabalhar a musculatura peritubária, pensando, então, no resultado da disfunção de tubo auditiva que a gente encontrou. Da primeira para a segunda consulta, nada mudou. Ele continuava com o mesmo EVA-10 e o THI catastrófico. Ele não aceita aparelho auditivo, não quer saber da ideia do aparelho auditivo, mesmo tendo uma perda auditiva de grau leve sensório neural. Então, aqui a gente tem o gerador, né? Ele tem o zumbido porque ele tem perda auditiva. Mas o que que amplifica? Um monte de coisa amplifica. A gente já descobriu aqui uma disfunção de tuba, que poderia ser um amplificador. Tentamos trabalhar com isso e fomos para a terceira sessão. Ele vinha fazendo tudo que a gente pedia em relação a tomar água, alimentação, dormir bem. Ele fez bem direitinho os exercícios de MO. Daí a gente foi fazer a avaliação somatosensorial, que é a avaliação muscular. Daí a gente achou um monte de nó, um monte de ponto gatilho na região de cabeça e pescoço, e a gente pediu liberação para fisioterapia. E também pedimos para ele ir no dentista, porque a gente encontrou um problema na articulação temporomandibular. Então, tudo isso daqui também funciona como amplificador desse gerador aqui, que é a perda auditiva, que nós encontramos lá na primeira consulta e já orientamos sobre o aparelho. Daí nós tivemos sucesso, ele foi, colocou a plaquinha, estava fazendo físio, tivemos ele aceitou super tudo que a gente pediu na terceira consulta. E nada mudou. Ele continuava sofrendo, continuava com o mesmo incômodo. Daí nós continuamos revisando sempre o aconselhamento, vendo o que ele estava fazendo, e ele fazendo tudo, então buscando ter momentos de lazer, super regrado com atividade física, água ok, alimentação ok, sono ok. Resolvemos começar então com enriquecimento sonoro com o uso do aplicativo, para que ele pudesse colocar som no cérebro e se desconectar do zumbido. E fomos, então, para a avaliação do questionário de questões emocionais, onde tivemos uma pontuação bem alta aqui no questionário EAD, mostrando sintomas ansiosos e depressivos bastante fortes. Com isso, a gente resolveu começar a auriculoterapia, para tentar trabalhar nessas questões emocionais junto e tentar diminuir esses amplificadores, desconectar essas alças cerebrais que acontecem por conta do incômodo com o zumbido. Sem sucesso. Nada estava dando certo, a gente não conseguiu melhorar nada em relação à EVA e ao THI. Na quinta consulta, e percebam que aqui a gente está fazendo de 15 em 15 dias ou uma vez por mês. Então já passou um tempo, né? Se a gente pensar que foi uma vez por mês, aqui já foram 5 meses. Quinta consulta. Nós estávamos na segunda sessão de auriculoterapia, fazendo enriquecimento sonoro, com a físio, com a placa. Continuamos tentando falar sobre o aparelho auditivo e resolvemos solicitar, então, os exames laboratoriais. Por quê? Porque ele não melhorava. Ele não continuava com EVA-10 e THI catastrófico. Então, na solicitação dos exames laboratoriais, o que a gente observou? Que precisávamos de suplementação com vitamina B12, porque ele estava bem baixa, a vitamina B12 dele, e para ajudar nessa organização metabólica, a gente resolveu fazer, então, a prescrição do extrato de açaí. E a gente sabe que o maior efeito do extrato de açaí é quando se aproxima do final do terceiro mês de uso. Então, a gente já orienta essa questão de, no mínimo, 3 meses. Mas percebam que nada melhorava. Ele continuava com o mesmo EVA-10 e THI catastrófico. E já estávamos na terceira sessão de auriculoterapia. Na sétima consulta,
onde nada tinha melhorado, a gente já estava na 4ª sessão de auriculoterapia, ele estava usando o extrato de açaí, nós resolvemos fazer a avaliação do processamento auditivo central, porque surgiu aqui uma queixa muito conectada com atenção e memória, percepção de fala, porque o zumbido estava incomodando muito nesse aspecto. A gente fez o Neupsilin, que é um protocolo de avaliação neurocognitiva, e fizemos, então, a indicação do TAC, do treinamento auditivo cognitivo. Ele fez o TAC, as 6 sessões, com a Dara, que hoje não é mais membro do grupo, que está fazendo mestrado com a Prof. Eliara. E nada mudou. Ele não melhorou com o treinamento auditivo cognitivo. Então, por que eu estou contando tudo isso para vocês? Por que eu estou dizendo que a gente fez tudo isso? Primeiro, para vocês verem que é isso que é nosso lema. A gente tenta tudo que der até conseguir. Será que a gente vai conseguir sempre? Talvez não. Talvez a gente use todas as nossas estratégias fonoaudiológicas e a gente precise do psicólogo para nos ajudar, do médico para nos ajudar com medicação, porque até aqui percebam que a gente não falou em remédio. Eu falei do psicólogo porque uma das coisas que ajudou muito foi quando ele começou a psicoterapia. Ele conseguiu se acomodar melhor com as questões emocionais dele e daí o zumbido começou a incomodar menos. Agora ele é um paciente que está com a Michele, com a nossa enfermeira aromoterapeuta, ele já começou com a Michele, e essa é a nossa nova tentativa, nessa perspectiva do não para até conseguir. Daqui uns dias a gente vai saber se a aromo funcionou. E percebam também que a gente estava avaliando e tratando concomitantemente, a gente não precisa avaliar tudo para depois começar o tratamento. A gente pode avaliar e tratar junto, tá? Então, gente, para eu passar a palavra para a Cris e depois para a Lari, esse foi o recado que a gente tentou deixar lá no congresso, para uma sala cheia, com um monte de gente, que foi super legal, que o sucesso é a soma de pequenos esforços, né? Repetido dia após dia. E o paciente de zumbido, assim como outros pacientes para a gente na nossa vida fonoaudiológica, muitas vezes vão precisar disso, desse nosso desejo de que dê certo. E no sábado passado, a gente teve a oportunidade de ir num curso do Ítalo, num evento da Ampliquine aqui no Recanto Maestro, e o Ítalo falou uma frase que eu peguei para mim, que eu vou usar com os pacientes, com os nossos pacientes agora, que ele disse assim: a sua vontade de que você melhore tem que ser maior que a minha, porque eu quero que você melhore, mas você tem que querer mais do que eu. Então, é mais ou menos isso. A gente não para até conseguir. Então, eu vou parar o compartilhamento de tela e passo a palavra para você, Cris. Daí depois a gente continua com a live. Tá bem. Oi, pessoal. Já vou compartilhar minha tela aqui. Tá bom. Vocês estão vendo? Ainda não. Sim. Agora sim. Muito bem, então. Como a prof. Michele já falou, eu sou a Cristiane, sou aluna do 7º semestre, sou auriculoterapeuta certificada e o meu TCC é sobre auriculoterapia, então sobre a orientação da prof. Michele. Então hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o que é a auriculoterapia no geral, mas principalmente sobre o que a gente mais está utilizando hoje e o que mais a gente estuda, que é a neurofisiológica, então a auriculoterapia neurofisiológica. Então a gente vai ver o que é a auriculoterapia, como ela funciona, para que a gente pode utilizar ela e principalmente a aplicabilidade dela no transtorno do zumbido. Então, o que é a auriculoterapia? A prof já comentou um pouquinho, mas resgatando. Então, ela é uma prática integrativa e complementar em saúde. Ela é aceita e indicada pela Organização Mundial da Saúde. Ela é uma terapia que é praticada pela estimulação do pavilhão auditivo externo, que vai fazer, então, essa linha com o sistema nervoso central, tá? Então, ela é uma terapia de microsistemas, não invasiva, então eu já vou falar um pouquinho para vocês, explicando um pouquinho mais sobre o que seria essa terapia de microsistema, e ela possui 2 linhas base, tá?
que explicam a auriculoterapia. Então, a francesa e a chinesa. A gente vai começar falando sobre a chinesa, que é a mais antiga, digamos assim. A auriculoterapia chinesa, então a origem da auriculoterapia chinesa traz muito que a auriculoterapia traz essa regulação da energia vital, do QI, que vai circular por todos os meridianos do corpo. Então, é uma energia que é inata e é adquirida, então ela vem do organismo, mas ela também é adquirida com todas as interações de corpo e de energia mesmo, né, do ser humano. E ela traz que quando ocorre esse desequilíbrio de energia, né, dessa energia vital, esse indivíduo ele vai se tornar vulnerável a doenças e alterações físicas, psicológicas, metabólicas. Então, ele traz, a auriculoterapia chinesa traz essa prerrogativa. Pensando um pouquinho na auriculoterapia francesa, ela vem muito baseada da chinesa, mas ela pensa também, esquematizou, na verdade, aqui, um feto invertido na orelha, que é como a prof mostrou uma imagem antes, como se o lóbulo fosse a cabeça e fosse subindo os demais partes da orelha, os demais órgãos e sistemas. Por quê? Porque a orelha, ela é um dos canais que tem os 3 folhetos embrionários. Então, ela tem o ectoderma, o mesoderma e o endoderma, e ela vai poder alcançar, digamos assim, todos os órgãos e sistemas do corpo humano. Então, por isso que a gente pode trabalhar tudo dentro e acessando pelos pontos da orelha. Tá? Isso que traz o que eu comentei antes dos microsistemas. Então, é na orelha que a gente pode acessar qualquer órgão ou qualquer região do corpo. Tá? E a neurofisiológica, então, ela é basicamente uma junção disso, mas como a prof comentou antes, esses estímulos nervosos que a gente faz, esses estímulos que a gente faz na orelha, então, na orelha externa ali, ele é enviado pelos nervos espinhais e cranianos, né, o sistema nervoso periférico, para o sistema nervoso central, que aí vai gerar e vai liberar neurotransmissores que vão regular a dor, alterações, todos os tipos de alterações. Então, é bem assim, bem como está na imagem aqui. A orelha recebe todo esse estímulo, essa informação, é encaminhado pelos nervos até o cérebro, então, para acontecer esse controle, esse equilíbrio de dor, enfim, das alterações. Como que a gente usa, o que a gente precisa para auriculoterapia? A gente precisa de uma orelha, né? Eu até coloquei hoje, quando eu estava fazendo, eu pensei, vou colocar uma orelha aqui, porque a gente precisa de uma orelha, né? A gente vai usar álcool também e um algodão para fazer a higienização dessa orelha, né? Então é bem importante limpar ela. E aí aqui a gente tem a placa com as sementes. A gente utiliza a semente de mostarda, tá? Então aqui eu tenho uma sementinha que não tem o esparadrapo por cima, tá? Então a gente coloca sementinha por sementinha, inclusive, gente, isso é terapêutico, indico para quem quiser, prof. Michele não gosta, mas é muito bom montar as sementes da auriculoterapia. Para Cris. É muito bom. A Cris acha terapêutico, eu acho ritantêutico. Mentira, é muito bom. Então, a gente monta aqui a gente usa sementes únicas, e aqui, como vocês podem ver nessa outra imagem, são sementes duplas, e tem quartetos, tem trios, enfim. Esse aqui é o calcador, tá? Esse aqui é o apalpador e a pinça. O que a gente, hoje, né, nas pesquisas e no ambulatório, eu vou mostrar depois para vocês os protocolos que a gente usa, e hoje a gente não faz mais a palpação. Por quê? A gente segue protocolos, digamos assim, fechados e específicos de acordo com a queixa do paciente. Muito do que se é utilizado, né, e muitas vezes é utilizado a palpação. Então, por exemplo, eu olho, observo, faço a inspeção da orelha do paciente, alguns pontos podem ser mais avermelhados, alguns pontos mais esbranquiçados, e eu vou fazer a palpação de acordo com a anamnese que o meu paciente me trouxe. O que seria essa palpação? Eu vou utilizar o apalpador, esse aqui, e vou fazer pressão em um determinado ponto da orelha, e o meu paciente vai me dizer se está doendo ou não. Por que a gente não usa mais?
né? Ou não usa nesse momento. Essa questão da palpação, do sentir dor e não sentir dor, é muito relativo, tá? Então, eu tenho muitos pacientes que não sentem dor no momento em que eu estou fazendo a colocação das sementes, né? Então eles não sentem dor, mas eles sentem o resultado. Então, por mais que não esteja doendo naquele momento, a estimulação de cada ponto traz o resultado, traz melhora. Então, nem sempre a dor vai significar que aquele ponto não precise ser estimulado. E também a Lirane, que é uma das autoras referências que a gente usa, uma vez ela falou numa live e eu achei muito importante, eu guardei assim bastante, ela disse: pacientes com fibromialgia sentem dor em tudo. Então, como é que eu vou saber se isso é fidedigno ou não fazendo a palpação? Então, a gente hoje quase não usa mais o palpador, a gente utiliza os protocolos fechados, então a gente vai em cada ponto, cada região da orelha específica de cada ponto, a gente usa a pinça para colocar a sementinha na orelha e o acalcador, a gente faz a pressão, então, em cada um dos pontos. Então, aqui são os livros que a gente mais está usando hoje de referência. Eu tenho eles aqui. Não sei se vocês estão vendo. Mas são bem esses aí que estão na imagem, tá? Ele é da Sandra e da Lirane. A Lirane é a que eu acabei de comentar. Esse livro verde, ele traz protocolos específicos, protocolos, digamos assim, para DTM, tá? Disfunção temporomandibular. Quais pontos eu posso utilizar ou eu deveria usar para tratar a disfunção temporomandibular? E esse azul, o Atlas, ele traz a localização exata de cada um dos pontos. Então, aqui que eu tenho um guia, um Atlas realmente de cada um dos pontos que eu posso utilizar. E para que a auriculoterapia serve? Então, eu falei que ela tem toda uma questão energética, uma questão fisiológica, então ela vai auxiliar nesse alívio das patologias do corpo. Então, em qualquer... Eu digo que a auriculoterapia, que eu sou suspeita para falar, mas ela pode ser utilizada para tudo, porque qualquer coisa a gente pode tratar e melhorar com a auriculoterapia, porque ela vai harmonizar tudo que tiver desequilibrado. Tanto a gente pensando em energia, digamos assim, né, sobre a energia vital, mas neurofisiologicamente falando também. Aqui a gente tem, trouxe alguns artigos já publicados, a maioria deles são revisões sistemáticas. A auriculoterapia também é chamada de acupuntura auricular, então aqui esse artigo ele trouxe uma revisão sistemática sobre a auriculoterapia na dor lombar crônica. Temos também os efeitos da auriculoterapia sobre o estresse, ansiedade e depressão em adultos e idosos, é também uma revisão sistemática. E aí a gente já pensa no zumbido, né? A gente já faz um gancho com o zumbido. Como é que, digamos assim, a gente vai tratar o amplificador, que pode ser emocional, pela auriculoterapia? Então, aqui já temos uma comprovação, né? A auriculoterapia também para qualidade de sono, então é também uma revisão sistemática, mas a gente já volta também para o zumbido. Então, como é que eu vou tratar esses amplificadores? Porque a gente sabe que o cansaço, a insônia, elas ajudam e amplificam o zumbido, né? Pacientes oncológicos também tem muito ganho na auriculoterapia. Enfermeiros, nossa, tem muitos artigos, muita base na literatura científica sobre a auriculoterapia e também sobre a acupuntura, tá? Tem muito mais sobre a acupuntura do que a auriculoterapia, mas elas trazem uma prerrogativa bem semelhante, tá? E mais específicos, a gente tem no zumbido, né? A Prof. Mi falou antes sobre os tratamentos combinados. Então, esse artigo aqui, ele traz a auriculoterapia, o treinamento cognitivo e o enriquecimento sonoro, se eu não me engano. São 3 tratamentos para o zumbido. Um deles é a auriculoterapia e o treinamento cognitivo, combinados para a melhora do zumbido. Então, é bem, bem interessante também. Aqui ele fala mais sobre a acupuntura para o zumbido, então também é algo semelhante. E aqui fala sobre a auriculoterapia do zumbido especificamente. Aqui é um estudo de casos, são 3 ou 4 casos, eu acho.
é bem interessante também de ver. Então, para a gente ver que a gente já tem base científica, a gente já tem na literatura trazendo a auriculoterapia para o tratamento do zumbido, seja específica para o zumbido ou sendo específica também, mas tratando os amplificadores, tá? Aí eu ia falar um pouquinho sobre o que é o zumbido, mas a Profimi já comentou com a gente antes. Então, para pensar assim, a gente vai ver a teoria do caos. O que é a auriculoterapia? O que o zumbido faz, então? O zumbido faz essas... Mas, Cris, Oi. Pode falar da terapia, da teoria do caos, porque tu vai falar de um jeito diferente, acho que é bacana. Tá, então beleza. Então a prof já diferenciou o zumbido do transtorno do zumbido. Então, o transtorno do zumbido é quando o indivíduo sente esse incômodo, né? Então, aí a gente vai pensar no porquê que o transtorno do zumbido é transtorno, incomoda, porque ele afeta a qualidade de vida do paciente. Então, tem a teoria do caos, que a teoria do caos, ela explica muito bem significativamente bem, o que o zumbido causa no sistema cerebral do paciente. O caos, ele é um sistema não linear, ou seja, ele não é regular, tá? Muitos estudos nos trazem, nos últimos anos, que o nosso cérebro também não é um sistema linear. Então, ele é não linear e dinâmico. Por quê? Por que essa não linearidade, no caso, esse caos traria esse zumbido, esse incômodo do zumbido? Pensando justamente num zumbido que tenha uma perda auditiva junto, vai acontecer uma alteração nessa entrada, nesse estímulo, né, principalmente auditivo, que vai causar uma bagunça, digamos assim, uma quebra na estimulação, tanto auditiva quanto neural, né, específico ali, mas que vai desorganizar toda essa saída de informações no cérebro. Então, o que recebe na orelha, por mais que pequena que seja essa alteração, esse corte, vai causar uma desorganização cerebral. E é isso que acontece. Então, o que está em verde, digamos assim, é o cérebro bonitinho, tá? Funcionando normal. O que está em branco é o que o zumbido causa, digamos assim. Ele causa uma bagunça, um caos, literalmente, que é o que a auriculoterapia, né, e tantos outros métodos de tratamento tentam fazer. Mas pensando justamente na auriculoterapia neurofisiológica, ela quer desfazer essas redes que o zumbido criou. Então, ela vai trabalhar para cortar, para desfazer mesmo as redes, as ligações que o zumbido causou, que é quem causa o incômodo. Porque a gente sabe que tem muitos pacientes que têm zumbido, mas que não incomoda, que não sente incômodo. Então, é essa rede que o zumbido causa, essa rede ruim, digamos assim, que o zumbido causa, que causa esse incômodo. Então, a gente pode trabalhar através dos protocolos fechados, de acordo com as queixas e com o todo do paciente, tá? Por que eu trago isso dos protocolos fechados ou de acordo com as queixas do paciente? Hoje, a gente trabalha no ambulatório, fora as pesquisas, digamos assim, a gente escuta o paciente, de acordo com a anamnese, de acordo com a causa, com os amplificadores do zumbido, a gente vê o que da auriculoterapia, quais protocolos podem auxiliar, podem fazer, dar uma melhora para esse paciente. Nas pesquisas, por exemplo, no meu TCC, a gente está fazendo grupos, tá? Dividindo em grupos. Então, depois eu vou comentar mais um pouquinho sobre os grupos, mas eles vão ter protocolos fechados. Então, cada grupo tem um protocolo de auriculoterapia que vai ser utilizado para melhorar os pacientes que se encaixam dentro daquele grupo. Então, a gente pode misturar protocolos quando a gente não tem uma pesquisa, digamos assim, né? Então, por exemplo, no ambulatório, o paciente chegou, o paciente tem DTM, o paciente tem insônia, o paciente tem toda uma questão de coluna, além da DTM, tem uma questão de dor na cervical, enfim. A gente pode trabalhar 3 protocolos, se a gente não passar dos pontos, né? A gente pode usar um máximo de 12 pontos por auriculoterapia na orelha do paciente, para não causar essa hiperestimulação, tá? Então, a gente pode trabalhar diversas coisas dentro para um mesmo paciente, para que ele
tem essa melhora, e eu sempre uso a frase do atacar várias frentes, digamos assim. Então, o paciente, como a prof me falou antes, que a gente tem bastante com perda auditiva, a gente não tem como receber ele e mandar ele para casa com um aparelho auditivo, não é a nossa realidade hoje. Mas a gente vai atacando as frentes que não são a da via auditiva, por exemplo, para tentar minimizar esse incômodo que o paciente traz. Então, como a prof falou antes, a gente tem causas e tem amplificadores, então a gente vai trabalhando com o que a gente pode de acordo com cada um dos pacientes. E aí agora a gente vai pensar em quais pontos e quais protocolos a gente vai utilizar. Então, isso vai depender muito das queixas e avaliações de cada paciente. Então, é único e individual. Aqui eu estou trazendo alguns exemplos de protocolos que a gente pode usar, que são baseados no livro da Lirane, que é o que eu mostrei para vocês antes. Por exemplo, lombalgia. Então, é bem assim que é o livro, tá, gente? Ele traz o que significa lombalgia, ele traz quais os pontos a gente pode usar para lombalgia, por exemplo. Aqui tem para DTM, tá? Então, ele traz o conceito da disfunção temporomandibular e quais os pontos o terapeuta pode utilizar ou deve utilizar para tratar a disfunção temporomandibular. Aqui também a gente tem um específico da insônia, tem o do estresse também. Vocês podem ver que isso são todos ligados ao zumbido. Então, por exemplo, lombalgia pode estar ligado, a DTM pode estar ligado ao zumbido, a insônia. Muitos pacientes, ou é pela insônia que o zumbido vem, ou o zumbido causa essa insônia. O estresse, as questões emocionais, são um dos amplificadores do zumbido. Distúrbio do sono, mais uma vez, é um protocolo um pouquinho diferente. Diabetes mellitus, então, doenças metabólicas também pode ser um dos amplificadores, e também a gente pode tratar com auriculoterapia. E aí aqui eu trouxe os protocolos que a gente vai utilizar no meu TCC. Então, no meu TCC a gente vai fazer 4 grupos de tratamento, tá? Um dos grupos, ele vai ter o uso do aconselhamento fonoaudiológico, que é o que a prof mostrou para vocês antes, com um protocolo de auriculoterapia, que vai depender, então, das avaliações desse paciente, se ele vai ter somato positivo, emocional positivo, ou nenhum dos dois positivos, tem uma terceira opção de protocolo. Então, aqui é o protocolo somatosensorial, tá? Cada um dessas bolinhas coloridinhas são os pontos, tá? Que a gente vai usar no protocolo somatosensorial, por exemplo, tá? Ali embaixo tem a legenda, e aí vocês podem me dizer, Cris, o que vai funcionar isso? Para que vai fazer? Então, assim, ó, cada um dos pontos tem uma explicação do porquê que a gente vai utilizar. Vocês vão ver, quando eu mostrar os próximos protocolos, que são 3 pontos que estão em todos os protocolos, que seriam pontos obrigatórios no paciente no paciente em geral, assim, mas principalmente no paciente com zumbido, tá? Mas a gente pode destacar aqui o ponto aqui em vermelho, que é o ponto do relaxamento muscular, que está totalmente ligado com o zumbido somatosensorial, porque o zumbido somatosensorial é muscular. Então, esse ponto do relaxamento muscular, ele faz literalmente esse relaxamento dos músculos. E tem também o ponto da analgesia, que a prof comentou antes, dessa liberação e desse tratamento de dor, tá? Aqui a gente tem o ponto da depressão, o protocolo de depressão, que ele tem um nome de depressão, né? Mas ele é usado para fatores emocionais. Como vocês podem ver, o sistema nervoso central, que é o Shenmen, o rim, e o sistema nervoso autônomo, ele ainda está aqui, então ele se mantém no protocolo de depressão. A gente tem outros pontos, né? Adrenal, coração, intestino grosso, diafragma. Então, a gente tem cada um desses pontos a mais do que os pontos que a gente também tinha no somato, tá? Por que a gente pode pensar no intestino grosso, por exemplo? A gente sabe que o intestino é o nosso segundo cérebro, né? Então, se a gente não tiver uma boa regulação, um bom funcionamento do intestino, a gente não tem liberação da química boa que vai ajudar a elevar toda essa questão emocional, tá? Coração também, ele pode ser físico, mas ele é principalmente relacionado ao emocional, tá? Então, por isso que ele também tá aqui.
E esse aqui é o protocolo para dos pacientes que eles não se encaixam nos aspectos emocionais, ele também não tem nenhuma alteração no somatosensorial, então a gente vai utilizar, através, né, da randomização, enfim, ele pode ir para um protocolo de zumbido, tá? Que, como vocês podem ver, é bem semelhante aos outros protocolos, tá? Aí a gente vai pensar em alguns pontos, tá? O ponto do sistema nervoso central, conhecido também como Xinmin. Ele é a porta das emoções. Então, esse ponto é, digamos assim, obrigatório em todos os pacientes, mas principalmente nos pacientes com zumbido. Porque além dele ser a porta das emoções, ele faz todo esse preparo, digamos assim, para que o organismo receba os demais pontos que vão ser colocados na orelha para a estimulação de qualquer outro órgão, qualquer outra emoção, tá? O sistema nervoso autônomo, ele vai fazer esse equilíbrio metabólico, endócrino, então também ele ajuda na regulação do sistema simpático e parasimpático. O rim, além dos efeitos energéticos que ele tem, né? Então, pegando lá um pouquinho da chinesa, a gente traz a questão de energia, então o rim também tem essa questão energética, e ele também faz a regulação da diurese. Então, quanto mais o paciente fazer xixi, melhor. Por quê? Porque a gente tem, e a gente sabe que a gente elimina, digamos assim, eu lembro sempre da frase da Prof. Michele, a gente elimina as emoções pelo xixi. Então, é muito importante que a gente também tenha uma boa regulação e um bom funcionamento rim. Então, o relaxamento muscular, que eu já trouxe para vocês, comentei um pouquinho antes, o ponto da analgesia, né? O adrenal, o ponto do adrenal, ele tem um efeito anti-inflamatório, então ele produz cortisol também, que é bem importante, principalmente nesses pacientes no protocolo da depressão também, enfim. E é isso. Os outros pontos eu já comentei um pouquinho antes. E é isso. Eu deixo o meu muito obrigada aqui. E as minhas referências. Se tiverem alguma dúvida, por favor. Obrigada, Cris. Não sei se era mais ou menos isso. Perfeitos slides. Eu só porque eu falei para o Pedro que a minha tosse tinha ido embora. Tem uma dúvida da Thay, Cris, ali no chat. Tem uma pergunta da Thay e o Pedro levantou a mão. A Thay perguntou, dói para colocar semente? Um pouco, Thay, dói. Tem pontos que doem mais. E assim, a questão da dor, ela é muito controversa. Mas, quando dói muito, pode ser que seja uma região que tu esteja precisando muito daquele trabalho, daquela estimulação, daquela intervenção. Mas tem momentos e situações que a gente sabe que o paciente está precisando muito e que não dói. Então, aí, a necessidade é maior ainda, porque além de estar precisando, não está doendo, isso significa que a gente tem uma barreira a transpor antes de conseguir começar um efeito do tratamento da auriculoterapia, da terapia enquanto aurículo. Então, eu, por exemplo, sinto bastante dor e percebo que a minha dor tem bastante relação com a minha necessidade. Mas a Michele, por exemplo, que é a nossa enfermeira aromaterapeuta, mestranda, a Michele não sentiu tanta dor, mas ela sentiu os efeitos do tratamento. Então, entende, Thay? Tem paciente que precisa, que tem a necessidade, mas que não sente a dor. E que, às vezes, neste relato, a gente percebe que o benefício da terapia demora um pouquinho mais para acontecer, mas ele acontece. Pois então, Thay, a aurículo é assim, é apaixonante mesmo. E a Tice está perguntando quanto tempo de tratamento. Tice, essa é uma das respostas que a gente quer ter melhor com o caminhar do TCC da Cris. Hoje a gente tem tudo descrito. Uma sessão que já traz efeito imediato, no mínimo 4 sessões para estabilizar a aurículo como um tratamento complementar, 6 a 8,
10 a 12, então a gente quer ter mais clareza desse tempo. Hoje, se tu me perguntar assim, certeiramente, Michele, responde aí quanto tempo demora para o aurículo funcionar, não tenho essa resposta, porque a gente teve paciente que saiu da sessão, meu Deus, que delícia, que maravilha, e que daí traz relatos paralelos. Me vem na cabeça agora uma paciente que melhorou muito o sono, muito o sono. E daí, por ter melhorado a qualidade de sono dela, diminuiu a percepção do zumbido na noite, na mesma noite, sabe? Ela na sessão, ela ficou bocejando, foi para casa, dormiu melhor e o sono dela ficou bom e o zumbido parou de incomodar tanto. E então tem pacientes que a gente teve um outro relato assim, enquanto eu estava com as esferas, eu estava super bem. As esferas começaram a cair, começou a ficar ruim de novo, minha dor no pescoço e o meu zumbido. Teve paciente que fez 3 sessões de aurículo com um intervalo de 15 dias entre as sessões e não sentiu nada. Então, esse paciente que eu apresentei, a gente parou na 4ª sessão de aurículo com intervalo de 1 mês, o que não é legal, e ele também não sentiu nada. Esses são os casos que me vêm na cabeça. Assim, teve um outro paciente que se sentiu mais calmo, mais tranquilo, já desde a primeira semana, e, consequentemente, o zumbido diminuiu. Mas o tempo de intervalo entre uma sessão e outra, a maior sugestão que existe é quinzenal. Porque dá para fazer semanal? Dá. Mas muitas vezes de uma semana para outra, tu ainda tem o efeito terapêutico, porque tu toca na esfera e tu ainda percebe um pouquinho de dor, e as esferas ainda não caíram, então elas estão fazendo o trabalho dela. 1 mês é muito, porque daí a grande maioria das esferas já caíram. Então, eu acredito que o nosso desfecho do trabalho da Cris vai ser uma resposta quinzenal, e o tempo de tratamento eu tenho muito desejo de ter mais clareza, mas hoje é mais ou menos essas histórias misturadas, assim. O Pedro tinha levantado a mão e a Mish também levantou a mão, e tu também, Cris, tinha levantado a mão, né? Então, o Pedro, a Cris e a Mish. Pode falar, Pedro. Prof, mas é bem rapidinho, na verdade, o que eu ia falar sobre é porque na minha última experiência, na minha vasta experiência com aurículo agora, né? Mas a gente começa assim, né, Pedro? Pois é, a gente tem que valorizar cada passo, né? Faz parte. Eu tinha medo de fazer a auriculoterapia no começo, tá, Pedro? Depois de uma capacitação, eu ainda tinha medo de fazer, aí chegou o Vitor com mais uma capacitação, aí foi. E tu foi lá e fez, Pedro, então pode falar. Foi ali, a Cris viu a primeira vez, foi aquilo ali, Cris, e aí agora a gente só tende a lapidar um pouco. Foi lindo. Foi ótimo, mas eu adorei, prof. Nossa, eu fiquei muito feliz. E agora, na última paciente que eu apliquei, né, eu consegui perceber, ela me fez uma pergunta, na verdade, que eu fiquei... na verdade, eu fiquei feliz porque eu sabia dar a resposta para ela, mas aí me surgiu agora a questão de que talvez seja um pouco mais profundo do que eu li, sobre as contraindicações da auriculoterapia. Eu li na literatura, pelo menos na que eu li, não existia nenhuma contraindicação a não ser pela questão da integridade do pavilhão. Aí sim, se houvesse alguma questão anatômica ou de trauma, enfim, não seria indicado, mas em relação às contraindicações, não existe contraindicação. Não, Pedro, a gente estudou bastante essa questão das contraindicações, porque nós tivemos pacientes que tiveram uma reação bem forte, assim, de fiquei com raiva, fiquei bravo, que tiveram vontade de arrancar e arrancaram as esferas. Mas isso não configura, pelo que a gente leu e o que eu conversei com a Cris Rocco, que é uma das mentoras que a gente tem, que isso é um efeito colateral no sentido de começar a trabalhar fisiologicamente em termos neuroquímicos o que precisa ser trabalhado, mas não dá para considerar
uma contraindicação. O que a gente pode, dependendo da gravidade da situação, é antecipar para o paciente. Olha, pode ser que você sinta um pouco de tristeza, um pouco de irritabilidade, ou um excesso de alegria. Já aconteceu comigo de sair do SAF saltitando, assim, tipo, muito feliz. Porque realmente eu estava num dia difícil, a Cris fez aurículo em mim e eu bombei. Mas isso, entende que é diferente o efeito colateral da contraindicação? Porque a gente não contraindica a terapêutica porque a pessoa corre o risco de desinstabilizar emocionalmente. Quando eu comecei a fazer o protocolo para metabolismo, quando eu descobri a questão da minha glicose, eu senti uma sede sobrenatural, porque eu precisava tomar mais água para fazer mais xixi e ter fluxo intestinal melhor. Mas percebe que não é uma contraindicação, é um efeito colateral positivo? Então, é nesse sentido, assim, Pedro, não temos contraindicação, temos essas possibilidades que, frente ao que o paciente nos traz, a gente analisa e, de repente, antecipa alguma coisa se a gente vê que é o caso. Prof, Pedro, a única, digamos assim, que eu vi, já que eu estudei, é que em gestantes, né, a gente não utiliza, é indicado não utilizar pontos de útero, enfim, essas regiões de colo, mas em pacientes com gestante, mas só esses pontos, sabe? Não é contraindicado para esses pacientes, mas alguns pontos na região de útero, principalmente, é para cuidar, para não colocar, evitar. Mas, como a prof falou, de outros restos de contraindicação, não. Eu também, eu já coloquei a aurícula, já saí do SAF chorando, né? De dor e de aurícula mesmo. E de raiva. Ela não quis falar, mas é raiva. Irritabilidade, enfim, né? Mas também eu já coloquei um pontinho um protocolo da irritabilidade ali e não matei ninguém no dia. Olha só, é um grande avanço. Mas é bem... Cris, uma coisa a se pensar, talvez no futuro, é manter fixo o ponto do psiquismo por toda a organização, né? Mas eu acho que é super válido. Né? Eu vou andar, vai nascer uma árvore de tão fixo que ele vai ficar aqui. Mas é bem como a prof falou, a questão da dor também, que a type de antes que a prof comentou. Eu tenho uma paciente que eu vim de carona para Santa Maria com ela, lá da minha cidade, e aí, comentando sobre pesquisa, TCC, enfim, eu falei sobre o que seria o meu TCC, e ela não conhecia a auriculoterapia. Foi ali que eu apresentei para ela a auriculoterapia, e as principais queixas dela, a principal, era a dor na coluna. Ela tinha uma dor absurda, assim, na coluna. E eu disse, olha, a auriculoterapia eu tenho certeza que vai te ajudar, então, se tu quiser tentar, enfim, e daí deixei, assim, não forcei, fiz uma divulgação bem boa, assim, da aurículo. E aí, uns dias depois, ela me chamou. Ela disse, Cris, quero tentar. E no dia que eu fiz, é bem o que a prof falou do relativo à dor. Ela não sentiu dor. Tem pacientes que a gente coloca o pontinho ali e ele fecha os olhos, se espreme de dor. E ela ficou super plena, assim. Ela não sentiu dor, ela não fez nenhum movimento, ou me falou, eu pedia como que ela tava, enfim, aquele negócio da orelha ficar quente, ficar muito quente, doer demais, assim. Ela não sentiu. E aí passou 10, passou 15 dias, conversando com ela me disse que ela tinha sentido muita melhora, assim, logo nos dias seguintes da aurículo, e que ela queria fazer de novo. Então, ela está na segunda sessão agora, vai fazer uma semana, porque ela não sentiu dor, ela dormiu super tranquilamente. Eu não consigo dormir pro lado que eu faço a orelha quando eu faço aurículo, né? Pelo menos uma semana eu não consigo dormir pro lado. Não é 1 ou 2 dias, é uma semana, dói muito. Ela disse que ela não sentiu dor e ela viu os efeitos muito, muito positivos. Então é muito relativa a questão da dor, mas os efeitos, eles acontecem. A Andressa, no auge da sua plenitude, arrancou tudo. É a Andressa, né? Bonita. Toda paciência. Fala, Michi, você tinha levantado a mão. Assim, agora tu falou dos pontos, né? Eu fui apertar, porque meus pontos não doeram nunca. Aquele dia doeu 2, na segunda aplicação, 2 diferente que tu colocou, doeu na hora. Até eu falei, que ponto é esse que tu colocou? Lembra que eu até falei?
Doeu ali naquele momento bem forte, depois nunca mais, nem parece que eu tenho, sabe? Mas eu sinto no meu dia a dia, assim, sabe? A melhora, sabe? De várias coisas. E agora eu fui apertar aqui os pontos, que tu disse que se aperta e não dói, daí se não dói é porque já tem o ponto, não tá mais fazendo efeito, então? Não, Michi. A dor mostra que está fazendo efeito, mas a não dor não mostra que não está fazendo efeito, por conta dessa questão de sensibilidade individual, entende? Tá. Porque o que a Cris explicou para a gente nessa questão de dor no curso, que é uma das mentoras que a gente fez a formação, é que assim, eu tenho uma composição do neurônio. Se eu estou fazendo um estímulo mecânico aqui e eu estou chegando lá nesse neurônio e está doendo aqui, é porque esse neurônio realmente está em ativação e ele está trabalhando muito e ele precisa muito dessa mobilização bioquímica e isso gerou uma dor aqui. Mas o fato de gerar a estimulação e não ter a dor não significa que eu não mobilizei. Pode ser que eu esteja precisando ainda mais de trabalho para fazer essa mobilização e essa modulação neuroquímica que a atividade sináptica necessita, que aquela região que a gente está estimulando necessita. O que a gente sabe é que mais de 15 dias, daí sim, se não está doendo nada, não está sentindo absolutamente nada, a gente pode trocar os pontos e renovar a estimulação. Porque daí o esparadrapo já está ficando velho. Sim, alguns já começam a cair também, né? Agora mesmo eu tava apertando aqui, teve um que caiu. Mas essas coisas todas são coisas que a gente quer muito ter mais clareza científica com o trabalho da Cris. De perguntar para os pacientes em relação à dor, a quanto tempo demorou. Mas, por exemplo, assim, ó, eu não sinto dor nunca, né? Mas eu sinto na minha vida diária a mudança. Eu igual tenho que fazer mais de 6 sessões? Quando que eu vou saber que eu não preciso mais fazer? Tipo, quando é que eu paro de fazer? Eu faço para ser, tipo, enquanto eu puder fazer, eu faço. Se a gente for seguir o que a gente tem hoje, a gente vai fazer 6 sessões. 6. Tá, entendi. Podemos chegar até 10. Entendi. Se nós chegarmos, por exemplo, em 10 sessões e você continuar tendo o sintoma, o que a gente está tratando de modo complementar, você pode ser uma paciente de auriculoterapia eterna. Pode ser que você não pare de fazer aurículo nunca. Tá. Mas a gente sabe que existem situações em que a gente chega na 10ª sessão e o nosso alvo que a gente estava tratando, ele vai embora. O que acontece comigo, por exemplo? Tem semana que eu digo, Cris, faz para dor lombar. Cris, faz para o meu metabolismo. Cris, então eu vou trocando de uma semana para outra o meu pedido. Eu nunca fiz um tratamento longitudinal da mesma situação, sabe? Eu vou tentar fazer do bruxismo que eu te falei, vou tentar fazer para ver. Pronto. Porque tem muita gente, né, que sofre, né, eu atendo muita gente na aromoterapia com bruxismo e às vezes a aromoterapia sozinha não consegue, né? Perfeito. Pra gente Quando ver. fecha 15, a gente já faz de novo, Michi. Tá, obrigada, Pro. Imagina, nada. É isso, gente. E agora, Lari? 9h20. Será que a gente deixa o enriquecimento para outro dia? Acho que não, né? Vamos lá. Não, pode ir, Lari. Pode ir. Por mim, tanto faz, prof. Aguentam, turma? Ou tá todo mundo na capa da gaita já? O quê, prof? Eu não peguei. Desculpa. Porque a gente ainda quando eu mandei o convite, eu mandei errado, eu mandei das 8 às 9, né? Seriam das 8 às 9h30. A gente tem 10 minutos ainda. E daí eu pensei, eu estava aqui pensando alto, se a gente seguia e terminava o plano, que era falar um pouquinho do enriquecimento sonoro, ou se a gente deixava para a próxima. Mas eu perguntei e já respondi. Então, Lari, eu acho que vamos. E daí, eu tô fazendo comida, mas eu tô escutando, tá? Tá bom, depois tu fala pra gente se ficou bom. Tá ótimo. Pronto, Lari. Vocês estão me ouvindo? Não quer, né? Vocês não estão me ouvindo? Então? Estamos te ouvindo. Então, eu vou estar apresentando, tá? Qualquer coisa vocês me avisam.
Tá bom. Como a prof já me apresentou, sou Larissa. Eu também sou do 7º semestre. Sou bolsista de iniciação científica dela e orientanda de TCC junto com a Cris. Eu vou apresentar para vocês o enriquecimento sonoro, que é uma outra forma de intervenção para o zumbido. Então, o enriquecimento sonoro, ele é um tipo de terapia sonora. Existem várias formas de fazer terapia sonora. Por exemplo, a reabilitação auditiva com próteses auditivas, como a prof falou, porque terapia sonora, basicamente, é dar som para o meu paciente, colocar som na vida dele. Então, eu posso fazer essa estimulação sonora mascarando ou não o sintoma. E o que eu vou fazer? O que eu estou buscando com isso? Promover a reorganização do córtex auditivo. Porque, como a Cris falou, o zumbido desorganiza toda a minha via auditiva. Então, vamos pensar assim. Eu tenho zumbido e o meu cérebro está sempre lá em estado de alerta. Tem um barulho aqui, tem um barulho aqui. Aí eu vou lá com o meu enriquecimento sonoro, coloco o som na vida desse meu paciente com a função de ocupar essa minha via auditiva. Aí o meu cérebro vai pensar, opa, tem um outro som aqui. O que é isso? Eu vou ocupar ele buscando que ele se desconecte um pouco do zumbido dele, que ele preste atenção nesse outro som. Então, é basicamente isso, dar som para o meu paciente. E eu vou apresentar para vocês uma das formas de fazer enriquecimento sonoro, que é o que a prof falou, que estava sendo utilizado no GEAC, que é o aplicativo Tinnitus Calmer da Beltone. Pode colocar aí, Cris. Gente, só para deixar registrado, Então, a gente não tem nenhum conflito de interesse, tá? A gente usa esse aplicativo só porque ele é fácil de mexer, gratuito, então só para ficar registrado. Então, essa é a carinha dele. Ele tem vários sons. Também tem uma aba de meditação, respiração profunda, tem várias coisas. Tem uma aba com, por exemplo, que é zumbido, mudando os pensamentos, algumas informações para o paciente. Ele é grátis, é o que está falando? Não, desculpa, Lari. É só porque a Thay falou que a Starkey também tem, e quando a gente procurou, eu não achei. Então, eu vou pedir para a Thay nos mostrar como é que é o aplicativo, porque daí a gente pode ter mais de uma opção, né? Perfeito. Tá. Aí ele tem várias coisas nele, e tem uma aba também com uso que depois eu vou mostrar. Mas aí ele tem vários sons. Tem vários tipos de sons para o meu paciente. Tem sons ambientais, música, e tem os sons terapêuticos, que são o ruído branco, ruído grave, ruído rosa, ruído violeta, que a gente já tem muita evidência na literatura que eles funcionam com o zumbido. Então, aqui eu vou mostrar não sei se vocês vão conseguir ouvir, mas é para a gente ver um dos sons. Vamos ver se a Cris consegue. Por exemplo, a forma de utilizar. Eu vou lá e escolho um som para mostrar para o meu paciente, para ele escolher qual que ele quer. É bem simples de mexer. Vamos ver se a Cris consegue botar. Deixa eu ver se vai sair o som. Eu vou lá, clico num som. Vamos ver se estão ouvindo. Eu tô. Esse é um dos sons que o meu paciente pode escolher. Sim, estamos ouvindo. Aí ele escolheu esse ou esse. Ele tem várias opções. Ele escolheu esse, por exemplo. Aí eu vou lá, eu posso salvar e deixar ele aí na frente para o paciente achar rapidinho. Eu ainda posso colocar um temporizador, o tempo que ele quiser ficar ouvindo esse som, ele tem como salvar ali. Esse outro, acho que vai mostrar um outro som que tem também nele. Mas da mesma forma, vou lá nos sons, escolho o som que eu quero. Esse é um barulho de fogo. Esse de chuva.
E aí o paciente pode ouvir um só, ou ele pode combinar os dois sons. E aí eu posso também, se ele gostou assim, ir lá, salvar e escolher o tempo que ele quiser ficar ouvindo no temporizador. Então é bem fácil de mexer. E ele ainda mostra pra gente o tempo de uso do paciente. Por exemplo, ele foi lá, o temporizador, usou os 20 minutos. E aí ele vai somando e depois eu consigo ver o tempo total que o meu paciente usou. O app, em uma semana, um mês, 3 meses, eu consigo ver o tempo total de uso do paciente. Então, basicamente, é isso. Ele é muito fácil de mexer, esse app, mas é para o paciente ter esse som. Ele pode usar, deixar o celular ali em som ambiente, ele pode usar com fone, mas de preferência em som ambiente, para ele ter prestar atenção nesse som e não tanto no zumbido dele, buscando desconectar ele um pouco do zumbido. Então, eu fui o mais objetiva que eu consegui, era isso que eu tinha para mostrar do app. E deixo aqui meu muito obrigada também. Perfeito, Lari, perfeito. Era exatamente isso. Gente, ai, que lindo! A gente vai ser mega pontual. É só porque eu mandei errado, era até 9h30, né? Eu mandei das 8 às 9. Mas, Lari, perfeito, era isso. Se a Lari tivesse mantido o TCC nesse tema, a gente detalharia mais as nossas ideias, mas elas vão ficar guardadas para o futuro. Hoje, o que a gente quer que vocês entendam? Que existem aplicativos, eu vou pedir para a Time mandar o da Starkey também, porque a gente usa o da Beltone, que é o mesmo da GN hoje, porque foi o mais fácil que a gente achou de mexer na época que a gente estava vasculhando os aplicativos, por conta do nosso público, né, não ter tanta facilidade com tecnologias, os nossos pacientes SUS, e porque a gente queria um recurso para colocar som na vida dos pacientes, sem ser as próteses auditivas para quem tem perda, né, mesmo sabendo que o resultado não é o mesmo. Mas no curso, sábado passado, eu aprendi uma palavra que eu não paro de falar ela agora, que é a circuitaria. O cérebro, ele cria uma circuitaria de funcionamento neuroelétrico que a gente tem que desfazer essa circuitaria. A gente tem que organizar isso, e o som é uma das formas de organizar. Então, por isso que a gente vai continuar indicando o uso do app, mesmo sem saber exatamente todos os formatos de uso. Quanto tempo precisa ser por dia? Tem que ser todos os dias? Quanto tempo depois começa a dar resultado? Será que realmente dá resultado? Então, a gente vai continuar usando. A Lari colocou ali no chat, tem um chamado Soft Murmur, mas é mais para web desktop. Ai, que legal, Lari. Obrigada. Esse eu não conhecia. E tem aquele outro, Lari, que vocês me falaram na aula também um dia, que é... ASMR, prof? ASMR, esse mas mesmo. Aí é mais vídeo mesmo com barulhos. Não seria certinho, tipo, determinado barulho de chuva ou algum outro. Isso, Lari. Mas entende que também configuraria enriquecimento sonoro? Também daria... Sim, e é super bom. Eu sou suspeita para falar porque eu adoro, mas é bom. E daí no dia que o Lari falou, eu falei que a gente teria que fazer uma pesquisa para provar que funciona, né? O que tu disse, Andressa? Agonia, tem pavor de ficar escutando mastigação das pessoas, toque de computador, qualquer coisa. Não, isso nunca Vocês podem perceber que a Andressa é uma pessoa fácil, né? Ela arranca auriculoterapia, ela detesta. Ela detesta os sons da CMR. ACMR, né, Lari? ACMR, é isso? ASMR, prof. ASMR. Eu tinha salvo no meu celular a aba aberta até poucos dias atrás. Daí eu fechei ASMR. ASMR. Prof, as pessoas ganham dinheiro, muito dinheiro, fazendo videozinhos disso. Sim, porque tem para dormir, tem para se acalmar, tem para melhorar a energia do dia. Eu estudei na época que a Lari me mandou. E daí eu ainda falei para a Lari que eu queria gerar evidência científica.
Porque isso gera uma resposta sensorial, ela melhora alguma... Quer dizer, melhora para quem gosta, né? E não melhora para quem não gosta. Eu vou ter que defender a Andressa, porque para mim isso aí ia me causar muito mais irritação, né? Porque se vem mastigar do meu lado, eu não aguento.